Olá, que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa colcha. Vamos começar aqui no cantinho, como a gente sempre começa. Nós já fizemos na carreira anterior, nós já fizemos um ponto baixíssimo aqui para poder fechar a carreira. Nós vamos continuar com ponto baixíssimo nesse ponto daqui para nós seguirmos e entrarmos aqui no cantinho. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. É só pra gente ir seguindo, caminhando pra lá, tá, gente? Ó, outro ponto baixíssimo. E aí sim a gente vai entrar aqui no cantinho. No cantinho, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, não precisamos entrar para fazer ponto baixíssimo e depois fazer o ponto baixo. Nós já fazemos o ponto baixo diretamente, tá? Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. E em todos os quatro cantos nós vamos fazer assim: um ponto baixo, duas correntinhas, olha, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo nos quatro cantos, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pular. Nós temos aqui dois pontos. Antes dos pontos altos em relevo, nós temos dois pontos aqui. Nós vamos pular esse primeiro aqui e no segundo nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, pulamos o primeiro, no segundo nós fazemos um ponto baixo. Nesses quatro pontos altos em relevo, nós vamos fazer pontos altos em relevo, um em cada um, tá? Pegando pela frente, olha. Laçou, abraça aqui a barriguinha dele por trás, ó. Puxa o fio, arremata dois, tá? Esse é o ponto alto em relevo, ó. Ponto alto em relevo é aquele que a gente vai da frente para trás, da frente para trás, volta lá atrás, vem aqui pro lado esquerdo, puxa o fio, arremata dois e arremata dois. Esse é o ponto alto em relevo, né? Agora, nessa conchinha aqui que nós fizemos na carreira anterior, com dois pontos altos juntos, dois pontos altos, nós fizemos correntinhas entre um grupo e outro, né? Nessas duas correntinhas aqui, ó, nessas duas correntinhas aqui é que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós vamos fazer na primeira correntinha, nós vamos fazer dois meio pontos altos. Então, vamos lá. Um meio ponto, dois meio ponto. Na próxima correntinha, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Um meio ponto, dois meio pontos altos. Quando eu falo meio ponto, gente, eu tô falando meio ponto alto, tá? Vocês não estranhem, não, por favor. Se for um outro ponto, que seja pela metade, eu vou falar, se não for meio ponto alto, tá? Nesses dois pontos altos em relevo, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Ponto alto em relevo. Ó. Vai lá para trás, vem aqui para frente, puxa o fio, arremata dois e arremata dois. Nessa conchinha aqui, que eu chamo de conchinha, que são aqueles pontos altos juntos e que tem a correntinha aqui duas vezes, ó, uma e duas, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Então, vamos lá. Na primeira correntinha, dois meio pontos altos. Opa. E na segunda correntinha, dois meio pontos altos.
E nos pontos altos em relevo, ponto alto em relevo. Simples assim, tá, gente? Nós vamos seguir por toda a carreira dessa forma, tá? Onde tem os dois pontos altos, as correntinhas dos pontos altos juntos, nós fazemos 2 meio ponto. Na segunda correntinha, 2 meio ponto. Nos pontos altos em relevo, 2 pontos altos em relevo. Aqui os 2 meio ponto, 2 meio ponto, 2 pontos altos, até darmos toda a volta e chegarmos aqui. Eu vou marcar aqui, ó, pra gente não ficar procurando onde é o início, né? Pra agilizar e ficar mais prático o trabalho da gente. Quando nós chegarmos aqui, a mesma coisa, ó, tá? Nós vamos fazer o que a gente fez aqui no início, nós vamos fazer no final, olha. Os 4 pontos altos juntos, ó. Nós vamos terminar da mesma forma. Quatro pontos altos juntos que nós fizemos aqui, perdão. 4 pontos altos em relevo que nós fizemos aqui. Aqui no final também, 1, 2, 3 e 4, onde já é o ponto alto em relevo. Nesses 2 pontos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, aqui no próximo, como nós fizemos aqui. E esse daqui a gente pula, como nós pulamos o primeiro aqui, tá? E aqui a gente faz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E assim vai em toda a carreira. Quando chegar aqui, eu vou fazer junto com vocês, só pra gente terminar essa lateral aqui, tá bom? Então, eu cheguei aqui, ó, no final. Então, nós vamos fazer os 4 pontos altos em relevo. Pegando da frente lá pra trás, volta pra frente. Arremata 2, arremata 2. Fazer aqui o terceiro. E o 4º ponto. E aqui nós vamos fazer aquele ponto baixo que nós falamos, que nós fizemos aqui no início. Faz o ponto baixo no primeiro ponto. E no outro a gente pula e já começa com um ponto baixo no cantinho, 2 correntinhas e um ponto baixo, tá? Então, olha aqui, gente, eu fiz uma lateral com vocês, tá? Olha, o ponto é praticamente só esse, tá? Em toda a carreira, tá? Onde tem ponto alto em relevo, ponto alto em relevo. Naqueles 3 pontos altos juntos, nas suas correntinhas, 2 meio ponto, 2 meio ponto no outro. Não tem corrente entre um meio ponto e outro. E vai assim até o final. Quando chegar no cantinho, quando é para terminar, faz um ponto baixo e o outro pula. E faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Quando a gente vai começar, a gente pula o primeiro, o segundo a gente faz o ponto baixo, os 4 pontos altos em relevo e vai assim até o final, tá? Então, aqui, ó, nós chegamos no final da carreira. Nós já fizemos aqui os quatro pontos altos em relevo. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo para terminar. Como nós fizemos sempre no início, né? E no final também nós fazemos assim, ó. Um ponto baixo. Pulamos aquele primeiro ponto. E nessa correntinha aqui, olha, do ponto que nós fizemos dentro do cantinho, esse ponto aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Então, a gente pula esse próximo e no próximo, que é o ponto baixo do cantinho, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Ok. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo nesse ponto seguinte aqui, olha. Nós fizemos nesse aqui. Nessa correntinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para começar
a próxima carreira. Agora nós vamos entrar aqui no cantinho para começarmos a nossa carreira. Nós vamos fazer 2 meio, nesse cantinho aqui, pequenininho, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, 2 correntes e 2 meio pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui, para depois colocar o marcador nele. Ó, 1 meio ponto. Agora eu vou marcar, que fica muito mais fácil para a gente ver onde que a gente começou. 1 meio ponto, outro meio ponto, porque são 2, 2 correntinhas e 2 meio ponto. Tudo dentro desse cantinho aqui. 2 meio ponto. Ok. Agora, nesses 2 pontos aqui, olha, que nós temos, nós vamos fazer 1 meio ponto alto em cada um deles, tá? Então, olha, 1 meio ponto nesse primeiro ponto aqui. E outro meio ponto no seguinte. E nesses 4 pontos altos em relevo, 4 pontos altos em relevo. Dois, 3 e 4. Agora, gente, bom, esse é o início, né? Agora nós vamos trabalhar. Bom, aqui nós vamos fazer uma correntinha, tá? É sempre assim, quando começa, é sempre assim. Os meios pontos aqui, os pontos altos em relevo, e a gente faz uma correntinha, tá? Então, olha só. Nesse meio aqui, que nós fizemos aqui uma correntinha, ó, nós vamos trabalhar sempre nessa correntinha aqui. Sempre na correntinha e sempre no meio aqui dos pontos altos em relevo, ó, entre eles, tá? Então, no meio dessa correntinha aqui, que nós fizemos, nós vamos fazer um meio ponto, uma corrente e um meio ponto, tá? Um meio ponto alto, ó. Um meio ponto alto, uma corrente e um meio ponto alto, tá? Fizemos aqui. Então, nós vamos trabalhar sempre aqui nesse meio, ó, aqui no meio, entre um meio ponto e outro, que nós fizemos a correntinha, nessa correntinha, sempre no meio deles, tá, gente? Quando tiver esse grupo aqui. E quando for os pontos altos em relevo, nós vamos trabalhar no meio deles, ó, não na correntinha não, tá? No meio, ó, onde forma o buraquinho ali, entre um e outro. Então, no meio dos pontos altos, entre um e outro, nós vamos fazer o ponto V. Aquele pontinho legal que a gente gosta de fazer, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, gente, o detalhe aqui é o seguinte, e uma correntinha. Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente começa a fazer esse grupo aqui, ó, é daqui para lá agora, tá, gente? Que isso aqui, depois eu explico esse início aqui. Então, agora nós vamos continuar sempre nessa sequência. 2 meio pontos altos, com uma correntinha entre cada um, e o ponto V no ponto alto em relevo. Só que quando a gente faz o ponto alto em relevo, no meio do ponto alto em relevo, a gente termina aqui com uma correntinha. Então, vamos lá, vamos fazer que fica mais fácil de entender fazendo. Então, olha, eu fiz uma correntinha aqui, né? Então, agora eu vou fazer aquele meio ponto alto, correntinha e meio ponto alto aqui no meio aqui, ó.
meio ponto, uma correntinha e um meio ponto. Imediatamente eu vou fazer o ponto V aqui. Não tem correntinha, igual eu fiz aqui, tá, gente? Desculpa, gente, deixa eu tomar meu chá de abacaxi. Olha esse chazinho aqui, ó. É um chá de abacaxi que eu fiz da casca. É muito bom, gente. É muito bom. Ele refresca para quem tá em algumas cidades aí. Eu tô em Niterói, no Rio de Janeiro. Tá um calorão aqui hoje. Tá virando tempo para dar rajadas de vento, que a Defesa Civil já avisou. Mas tá calorão. Então, quem tiver com calorão aí, esse chá é a coisa mais gostosa do mundo de fazer. Depois, se vocês quiserem, eu ensino para vocês. Super fácil de fazer. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso crochê. Nós fizemos aqui os 2 meio ponto com uma correntinha entre um e outro. Imediatamente, a gente vem e faz o ponto V no meio dos pontos altos em relevo. Ponto V é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, formando um V, né? Aí a gente vai fazer o meio ponto aqui. A gente faz uma correntinha e faz o meio ponto. Ó, meio ponto, uma correntinha e meio ponto. Não fazemos correntinha aqui depois, tá? Imediatamente a gente vem e faz o ponto alto, o ponto V. Então, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Esse é o ponto V. E terminamos fazendo uma correntinha. Aí a gente vem e faz o meio ponto. Meio ponto alto, uma correntinha e meio ponto alto. Imediatamente a gente vai e faz o ponto V no meio dos pontos altos em relevo. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. Então, gente, olha, o que eu quero mostrar para vocês é esse detalhe. Deixa eu esticar aqui para ficar direitinho para vocês entenderem. Quando a gente faz, eu não vou contar aqui não, porque depois a gente vai chegar lá no final e vai ser outra explicação. Vai ser o contrário. Quando a gente faz essa sequência, meio ponto alto, meio ponto alto, ponto alto, meio ponto alto, ponto alto. Deixa eu ver se eu fiz uma corrente aqui. Fiz. Então, quando vocês fizerem o meio ponto, o grupinho de meio ponto, não faz correntinha aqui. Imediatamente faz o ponto alto em o ponto V. Quando terminar o ponto V, correntinha. Aí vem meio ponto alto, não faz correntinha, imediatamente faz o ponto V. Fez o ponto V? Faz a correntinha. Aí de novo, meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto, tudo na mesma correntinha. Não faz a correntinha no término, quando terminar o grupinho aqui. Imediatamente vem e faz o ponto V. Terminou o ponto V? Correntinha. Então, é sempre assim. A correntinha é só depois do ponto V, tá? Fez o ponto V, faz correntinha. Fez o meio ponto, não faz correntinha. Fez o ponto V, faz correntinha, tá bom, gente? Então, eu vou chegar até aqui no finalzinho dessa lateral, pra gente terminar juntinho aqui, tá? Então, gente, olha, eu cheguei aqui no final. Lembra que nós fizemos aqui 4 pontos altos em relevo e uma correntinha? Agora, para começar os 4 pontos altos em relevo, perdão, eu vou fazer uma correntinha também. Embora eu tenha feito o último ponto aqui, tenha sido o meio ponto alto, que a gente não faz correntinha depois, mas para fazer os pontos altos em relevo, os últimos pontos altos dessa lateral, nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no comecinho, tá?
Então, olha, uma correntinha, o ponto alto em relevo, os 4 pontos, né? Agora, vamos fazer aqueles 2 meio ponto que nós fizemos no comecinho aqui, olha. 2 meio ponto, um em cada ponto aqui, ó. Um meio ponto, outro meio ponto. E no cantinho, os 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio ponto, tá, gente? Então, vou só terminar essa carreira aqui para fechar essa carreira não, essa lateral aqui junto com vocês. Ó, 2 meio ponto, 2 correntinhas e 2 meio ponto. Então, a carreira toda vai ser dessa forma, tá, gente? Uma hora meio ponto, com uma correntinha entre um e outro, e uma hora o ponto V. Toda vez que terminar o ponto V, faz uma correntinha. Toda vez que terminar o meio ponto, não faz a correntinha. Só isso, tá, gente? Não tem mistério, não. Quando começar aqui, ó, terminar os 4 pontos no começo. Terminou os 4 pontos, uma correntinha. Aqui no final, vai fazer os 4 pontos altos em relevo, uma correntinha. Virou o trabalho para fazer a outra lateral, fez os meio pontos aqui, ó, 2 meio, eu por enquanto fiz só o cantinho, né? Então, 2 meio pontos, os 4 pontos altos em relevo, uma correntinha e aí começa, tá? Quando chegar aqui no final desta lateral, a mesma coisa. Terminou o meio ponto, uma correntinha, os 4 pontos altos em relevo. Tá, gente? E a coxa tá crescendo, gente, olha. Já tá um bololô aqui em cima. E depois eu vou ter que improvisar um outro lugar pra gente terminar essa coxa, que ela tá ficando grandinha já. Então, aqui, gente, olha, eu já cheguei no final da carreira. Já fiz os 4 pontos altos em relevo. Vou fazer os 2 meio pontos altos finais. E agora eu tiro esse marcador e faço o ponto baixíssimo para fechar essa carreira aqui. Tá ficando muito linda, tá ficando linda essa coxa. Então, agora nós vamos partir para a próxima carreira. Então, na carreira anterior, nós fechamos com um ponto baixíssimo, né? No próximo ponto. Nós vamos fazer outro ponto baixíssimo, que nós vamos caminhar para trabalhar dentro do cantinho, tá? Então, quando a gente caminha com o crochê, a gente vai fazendo ponto baixíssimo, para não ficar muito alto o ponto. Aqui dentro do cantinho, nós vamos fazer um ponto baixo, já podemos fazer direto, tá, gente? Ó, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Deixa eu virar aqui agora. Dar um jeitinho aqui com essa colcha que já está ficando grandinha, já. Glória a Deus, tá ficando linda e grande já, olha. Vamos dobrar para cá para ficar mais fácil para trabalhar. Então, nós já fizemos aqui o cantinho, que é um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora, aqui, nós temos 8 pontos, gente. Nós temos 4 aqui no início, 1, 2, 3, 4, e mais os 4 pontos altos em relevo. Então, nós vamos fazer meio ponto alto, 8 meio pontos altos aqui, só que é de trás para frente, tá? Para dar aquele detalhe bacaninha no ponto, ó. Então, a gente vem aqui no primeiro, ó. A gente entra no cantinho, no buraquinho do canto,
A gente abraça ele, vai lá atrás, é de trás para frente, tá? Vai lá para trás, eu vou repetir, viu, gente? E arremata as três alcinhas. De novo, é meio ponto alto, né? Então, laça. Onde nós terminamos esse ponto, nós vamos começar, ó. A gente entra no mesmo lugar que a gente terminou. Entrou, que é de trás para frente, vai lá para trás no espaço seguinte, ó. Lá para trás, puxa o fio, puxa para frente, puxa para trás. E aí, ó, cuidado para não fazer isso aqui, ó. Tem que estar aqui atrás três alcinhas, tá? E a gente arremata as três. De novo, laçou. Onde a gente terminou, a gente começa, ó. Abraça ele aqui por frente, vai lá atrás, aí puxa o fio, ó. Puxa para frente e vai lá para trás, tá? Ficam as três, arrematamos as três, tá? Esse é o meio ponto alto, pegando de trás para frente, pra gente fazer aquele ponto que eu acho lindo, que eu falei uma vez num dos vídeos aí anteriores, que eu falei que parece uma paredinha, e parece mesmo, quer ver? Olha, ele faz, a gente está trabalhando assim, né? Olha o que ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele dá uma caidinha para baixo, eu acho tão lindo isso. Eu acho lindo demais, que fica uma colcha tão diferenciada, um trabalho tão diferenciado, a gente não vê por aí, né? Normalmente, esses pontos assim, numa peça só, né? O bacana dessa colcha é isso, que ela tem vários pontos diferentes em cada carreira. Bom, então vamos lá. Então nós fizemos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos, pegando de trás para frente, tá, gente? Agora, nós vamos fazer uma correntinha. E agora eu vou falar uma coisa com vocês, ó. Nós vamos trabalhar nessa correntinha daqui, onde estão os dois meio pontos altos da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar nessa correntinha aqui dos meio ponto e nessa correntinha do ponto V, tá, gente? Sempre assim. Uma hora a gente vai trabalhar aqui, uma hora aqui, uma hora aqui e até o final, tá? É só para facilitar a visão de vocês. Então, eu já fiz aqui uma correntinha que precisava fazer. E nesse espaço aqui do meio ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Olha só, gente, que é super fácil de memorizar isso aqui. Vocês vão fazer isso de olhos fechados. Aqui no ponto V, nós vamos fazer ponto puff. Então, olha só, esse ponto puff, ele é um pouquinho diferente, tá? Dos demais. Nós vamos dar uma laçada, introduzimos a agulha e vamos puxar o fio. Ficam 3. De novo, uma laçada, já é a segunda laçada, ó. Segunda laçada, introduzimos a agulha e puxamos o fio. De novo, terceira laçada, ó. Laçou, introduziu a agulha e puxa o fio. Aí, gente, nós vamos ficar, olha, quer ver? 2, 4, 6, 7 alcinhas na agulha. E nós vamos arrematar 6. Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6. Nós vamos arrematar 6 primeiros, só as 6 primeiras correntinhas somente, por enquanto. Então, olha, 2, eu tô contando de 2 em 2 para vocês verem, tá? Mas é de uma vez só, tá? Ó, 4 e 6, arrematamos. Sobraram 2, a gente arremata as 2, tá? E aí a gente faz uma correntinha. Isso que nós fizemos aqui, nós vamos fazer mais 2 vezes. São 3 vezes dentro do ponto V, tá? Vamos de novo, ó. Laçou, nós vamos fazer 3 vezes esse processo. Puxa, de novo laçou, puxa e de novo laçou. 3 vezes, ó.
Aí a gente vem, arremata os 6, ó, e ficam 2. E arrematamos as 2 e fazemos uma correntinha. De novo, ó, 1, 2 e 3. Arrematamos. Ih, eu não gostei desse último aqui não, ficou horroroso. Pera aí, gente, ó. Isso. É isso que eu faço quando fica feio. A gente desmancha para ficar bonito. Então, ó, arrematamos os 6 e arrematamos as 2, tá? E aí, a gente vem... A gente não vai fazer correntinha, tá, gente? A gente não vai fazer correntinha agora, não. Aí, naquele meio ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Opa, que eu tô fazendo coisa errada aqui. 2 pontos baixos. Já fiz. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, em todos esses aqui, ó, em todos esses pontos aqui, que tem os 2 meio ponto, nós vamos fazer 2... Peraí, deixa eu botar assim. Nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui, sempre, tá, gente? E nos pontos V, ó, em todos os pontos V, nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse ponto puff aqui. Faz um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha e um ponto puff, uma correntinha. Arrematando daquele jeitinho que eu falei, tá? Arremato os 6 primeiro e depois os 2 últimos, tá? Então, vou fazer mais um pouquinho aqui juntas, ó. E não tem correntinha, tá, gente? Entre um grupo e outro, nada de correntinha. Só tem correntinha aqui, ó, tá? Nesses 3 puffs ali. Então, vamos de novo, ó. Hora do puff, ó. Porque nós estamos no ponto V. Laçou. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, tá, gente? Ó. 1, 2 e 3. Arremato os 6 e arremato os 2 e uma correntinha, tá? De novo, ó. 1, 2. Procura segurar aqui para ele não ficar sambando, tá? E não ficar largo demais. E 3. Arremato os 6 e arremato os 2. Mais um, porque são 3. Ó, laçou. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para dar espaço pro terceiro aqui. 1, 2 e 3. Arrematamos 6 e arremato os 2. Chega de correntinha, não precisa mais. Correntinha só aqui dentro, ó, só nos meios, tá? E agora aqui, a facilidade do ponto baixo, ó. 2 pontos baixos. Nada mais, gente. Só isso. Vai no ponto V, os pontos puff. É no ponto pequenininho, no meio ponto, os 2 pontos baixos. Só isso, tá? Olha que lindura, gente. Olha o detalhe que ele vai fazendo, ó. Olha aqui, eu acho lindo esses detalhes assim, ó, que vai ficando gordinho. Igual que fez aqui da folhinha, ó. Eu achei essa folhinha a coisa mais rica do mundo. Tudo aqui eu acho rico. Olha, esse arquinho aqui, coisa mais rica do mundo, no começo do nosso trabalho. Então, vamos lá, senão eu vou ficar elogiando aqui essa coxa aqui o tempo todo, tá bom, gente? Olha, eu vou chegar aqui, então, deixa eu marcar aqui, esse pontinho embaixo aqui, cadê ele, ó? 2 correntinhas e um ponto baixo, tá aqui. Então, eu vou chegar até o final aqui, ó. Quando chegar no finalzinho, eu volto pra gente ver algum detalhe, tá? Então, aqui, olha, eu já tô chegando no final. Então, agora chegou a hora de fazer o meio ponto alto a partir de trás. Peraí, só tá faltando um ponto baixo aqui. Tá certinho. Ok. Então, agora nós vamos fazer o meio ponto alto nesses 8 pontos aqui, tá? Pegando lá por trás e vindo aqui pra frente, ó. Vem por trás, vai lá pra frente, ó. E arremata os 3. Lá atrás, vem aqui pra frente, vai lá pra trás, puxa, vai lá pra trás. 3. E a gente vai fazendo assim, nesses 8 pontos aqui. Se vocês tiverem interesse, gente, saber como faz o chá
de abacaxi, que eu falei agora há pouco com vocês, comentem aqui nos comentários, façam os comentários, escrevam aqui quem quer receita que eu coloco aqui para vocês, tá? É super saudável, viu, gente? Ele ajuda muito na digestão. A bromelina, que é que é o componente do abacaxi, que ele dissolve as proteínas, né? Ou seja, carne, né? A gente quando come carne, aí custa fazer a digestão e tal. E a bromelina do abacaxi, ela dissolve. Então ela faz a digestão rapidinho. Bem, aqui eu cheguei no final, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a gente vem e faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E aí começa a lateral tudo de novo, tá? Faz os oito meio pontos altos aqui. E aí começa a fazer os pontinhos, tá bom, gente? Eu vou então aqui fazer a minha, até chegar ali no finalzinho, tá bom? Então aqui, olha, eu cheguei no final da carreira, fiz os 8 pontos, meio pontos altos, pegando por trás. E agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Aqui a gente encerra, tá? Eu encerro aqui essa carreira e mais pra frente a gente vai ter os vídeos das próximas carreiras, tá bom, gente? Gente, um bom dia para vocês, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? E aguardem que logo, logo eu vou colocar mais vídeos das próximas carreiras, tá bom? Um beijo grande para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.